4 anos que as pessoas me pedem para abrir os segredos que fizeram a minha empresa sair da beira da falência em 2013 e sobreviver esses anos todos até aqui só vendendo curso e PDF sobre investimento pela internet. Até hoje, eu neguei todos esses pedidos. Eu tinha as minhas razões para isso. Primeira delas, eu sempre tive medo de abrir informações internas que poderiam ser copiadas pelos outros, tanto por pessoas comuns quanto por concorrentes. E o segundo motivo, eu nunca me achei capaz de falar sobre o assunto. Eu não tenho formação nenhuma em marketing ou vendas, eu nunca fiz curso sobre isso e dá para contar nos dedos os livros que eu já li sobre esse tema. Eu passei todos esses anos fechado no meu mundo e nos processos internos da minha empresa. Mas o que me fez mudar de opinião e gravar essa série de vídeos para você? Ao longo desse tempo, eu percebi que eu era igual a você, exatamente igual a você. Eu odiava as propagandas e os anúncios que chegavam toda hora no meu e-mail, que pulavam na minha frente toda hora que eu estava na internet. Até o momento, o dia, que eu comecei a escrever eu mesmo esses anúncios. A partir daí, eu percebi que simplesmente não dá para fazer nada diferente. Não dá para fugir disso. Eu percebi que até então, eu sequer sabia o que era um negócio, eu sequer sabia o que era vender. Eu só achava que eu sabia. Foi quando eu comecei a gostar da coisa. Eu podia trabalhar de onde eu quiser, a hora que eu quiser, escrevendo poucas linhas por dia sobre um tema que eu amo, que eu gosto muito. E o melhor de tudo isso, isso podia gerar bastante dinheiro para mim e para minha empresa. Se coloca no meu lugar. Você já imaginou mudar completamente o seu negócio, colocar ele em outro patamar, só escrevendo algumas linhas? Pois eu te afirmo, isso é possível sim. E eu sou uma prova viva disso. E se você não tem um negócio e nem tem nada para vender, você já pensou que pode começar a usar esse tipo de técnica para ganhar um dinheiro extra? Só escrevendo algumas linhas por dia, de onde você quiser, sobre aquilo que você gosta. Tudo que você precisa para isso é saber ler e escrever, ter um computador ou um celular com acesso à internet e saber uma estrutura básica que é capaz de impactar as pessoas e fazer elas agirem. Você acha que tudo que eu estou falando aqui é uma grande bobagem? Então pare e pensa. Você já perguntou como você chegou até aqui? Talvez você nem tenha percebido, mas você também é uma prova viva disso que eu estou te falando. Eu usei rigorosamente o que eu estou te falando aqui para te impactar, para te fazer agir. E no final, o que aconteceu? Eu consegui. Eu te trouxe até aqui, exatamente como eu queria. Isso é uma prova incontestável que funciona, e inclusive funciona com você. Hoje, se eu preciso de dinheiro, o que eu faço? Eu escrevo um e-mail. E você pode fazer isso também. Mas qual o meu interesse que você aprenda a fazer isso? Eu não vou mentir. Sim, eu tenho interesse em tudo isso. Na verdade, são dois. O primeiro deles, porque simplesmente não existe essa indústria no Brasil que faça a mesma coisa que a gente faz. Ninguém faz isso direito por aqui. Ao longo do tempo, a Empíricos, que é a minha empresa, de certa forma se associou a esse tipo de marketing e estratégia de vendas. Mas a gente é visto como um patinho feio e é muito criticado por aí por isso. Porque a gente faz de um jeito diferente de todo mundo. Agora, a gente atingiu um momento e um porte em que é interessante para a gente desenvolver esse mercado, para que mais gente, mais players e pessoas possam fazer igual e, de certa forma, validar o nosso modelo de negócio, mostrando que a gente não é nenhum extraterrestre, o que a gente faz gera, sim, resultado. Na verdade, é uma metodologia centenária que gera resultados consistentes em diversos países no mundo inteiro e há muito tempo. E qual que é o meu segundo interesse nisso? É o que eu sempre digo. Um copywriter bom, um cara que sabe escrever essas linhas bem, ou um texto persuasivo forte que seja, é capaz de mudar completamente um negócio. Isso já aconteceu várias vezes com a minha empresa e eu vou mostrar para você. É capaz de construir uma empresa do zero, ou mudar ela de patamar. É sério o que eu estou falando, eu vou te mostrar isso. Mostrar com casos reais. Se eu vejo um copywriter bom por aí, eu agarro. Eu pego ele e trago para trabalhar comigo ou para fazer alguma coisa para mim que seja como freelancer. Esse cara pode mudar completamente um negócio inteiro, apenas com um texto, com um anúncio ou com um e-mail. Mas qual que é o problema disso? Que achar essa pessoa é uma das coisas mais difíceis do mundo hoje em dia. São pouquíssimas pessoas que sabem fazer isso no Brasil, eu reforço. E a gente está lidando com palavras, então tem uma barreira de língua importante aqui, que me limita a procurar essas pessoas fora do Brasil, que falam em outra língua. Quanto mais gente tiver contato com isso por aqui, vai ser melhor para mim. Ajuda a consolidar o meu modelo de negócio da minha empresa, o jeito que eu faço esse tipo de coisa. E eu posso ter mais gente pensando em campanhas e chamadas que eventualmente podem mudar completamente o meu negócio de patamar, mudar ele de novo de patamar. Sim, eu tenho a intenção de formar gente para trabalhar comigo. Nem que não seja aqui dentro, mas logicamente sendo bem remunerado por isso.
O que eu vou te mostrar agora não são apenas cartas ou textos que geraram muito dinheiro. São peças que fizeram a carreira de algumas pessoas, que, com algumas palavras, garantiram anos e anos de tranquilidade financeira. E são mais do que textos que construíram empresas, ou o que eu chamo de game changers, que mudam os negócios da noite para o dia, mudam eles de patamar. São textos que criaram empregos, sustentaram muitas famílias e alguns deles garantiram mais de 10 anos de venda para algumas empresas ou produtos. Para você ter uma ideia, hoje a Empíricos possui mais de 300 funcionários, que ajudam a sustentar mais de 300 famílias todo dia, única e exclusivamente com faturamento vindo 100% de textos como esses que eu vou mostrar para você agora. Mas antes de você ver eles, só um aviso. Você vai ficar chocado em como alguns padrões se repetem nesses textos. Você pode também ficar surpreso pela simplicidade deles. Alguns dos textos mais bem-sucedidos da história, na verdade, a grande maioria deles, não tem gráfico sofisticado nenhum, chamada ultra inteligente, nem mesmo alguma técnica mirabolante. Eles são simples. E sim, eles funcionaram. Milhões de dólares e reais foram feitos a partir desses textos. Em alguns casos, bilhões. A partir do momento que você ver eles, você vai entender o porquê disso tudo que eu estou falando. Presta atenção, então, no impacto emocional, no que de fato mexe com você nesses textos, no que de fato faz deles uma coisa tão simples e, ao mesmo tempo, tão especial. Todos os grandes casos da história possuem uma marca em comum. O primeiro caso que eu quero te mostrar é um efeito comparativo. Esses são anúncios do mesmo nicho, que é a aula de piano. São 3 anúncios atuais. Nesse primeiro, a chamada é o melhor programa de computadora para aprender piano. Já esse segundo anúncio fala em aula de piano ao vivo e online, com a McCarthy Music. E nesse terceiro, a chamada principal é aulas online de piano que realmente funcionam. E fala em um passo a passo fácil para você executar caso você queira aprender piano. Qual desses 3 anúncios você preferiu? Agora, olha esse outro anúncio que eu vou te mostrar. Ele é bem antigo. A chamada dele diz: eles riram de mim quando eu sentei no piano, mas quando eu comecei a tocar, começa a história. Esse anúncio é de 1927, para você ter uma ideia. É um clássico do marketing direto americano. Me diz agora, qual desses 4 anúncios que eu te mostrei te intriga mais, te faz pensar? No fundo, não é sobre piano, sobre vender aula de piano. É sobre a emoção das pessoas, sobre o que você sente. E é sobre respeito nesse caso, que é a emoção predominante nesse texto. Os resultados desse anúncio de 1927 foram estrondosos, a ponto dele ser citado até hoje em estudos de caso. Mas isso é só uma primeira amostra que eu estou te mostrando. Dá uma olhada nesse outro texto. Ele conta uma história de 2 pessoas muito semelhantes, eu diria até que iguais, que tinham a mesma formação, fizeram a mesma faculdade, ambos hoje moram na mesma cidade, são casados, têm filhos e tudo mais. Essas 2 pessoas se reencontraram em um evento, a reunião de 25 anos de formatura da faculdade que eles 2 fizeram. Hoje, eles trabalham na mesma empresa. Eles são a mesma pessoa? Não, tem uma diferença entre eles. Um deles é o chefe de um pequeno departamento na empresa. O outro é o presidente da empresa. O que diferenciou essas 2 pessoas ao longo de todo o tempo? É isso que esse texto vai te contar, que o produto vai te resolver. Você percebeu os gatilhos emocionais que estão envolvidos aqui? As pessoas se conectam com histórias. No caso, a gente tem um comparativo entre 2 pessoas. E o cenário criado é de competição, que gera curiosidade em você, autoafirmação, sucesso. Você sabe o resultado desse texto? Uma página de texto. Está aparecendo inteiro aí para você. Ele garantiu cerca de 2 bilhões de dólares para o Wall Street Journal entre 1975 e 2003. É isso mesmo que eu falei. Uma página de texto gerou 2 bilhões de dólares em vendas para o jornal, vendendo quase 30 anos seguidos a partir desse mesmo texto. Você percebeu a simplicidade desses textos até aqui? São palavras simples, são ideias simples, com impacto e com apelo emocional. Você quer um outro exemplo clássico? Esse é um que eu gosto bastante. Ele diz: a 100 km por hora, o barulho mais alto que você consegue escutar nesse Rolls Royce vem do relógio elétrico dele. Para quem gosta de carro, como eu, esse anúncio te transporta mentalmente para uma estrada a 100 km por hora e faz você pensar no barulho do motor do seu carro. Ele ressalta a precisão do carro, no caso Rolls Royce, a atenção dos caras aos detalhes, de uma maneira que te coloca praticamente dentro do carro. Esse é um outro anúncio super simples e muito bem sucedido. Poxa, mas até agora você só mostrou anúncios de empresas famosas e anúncios antigos. Tudo bem. Segue então um anúncio atual, de um produto que não é nem um pouco famoso.
Pelo contrário, é um produto que ninguém tem interesse. Pouca gente conhece e ninguém quer saber. Esse e-mail foi disparado no ano passado para vender uma série de 30 podcasts sobre as eleições e os impactos das eleições sobre os investimentos das pessoas. Era um produto que ainda nem existia. Ele explorava um timing bem ruim em que a empresa em questão estava no lado negativo das manchetes, em meio à prisão de um ex-sócio e diante de um processo que tinha sofrido de um ex-presidente. E sabe o resultado desse texto? Ele gerou 6,8 milhões de reais só em um dia. Para um produto que não existia, que ninguém conhecia e que, cá entre nós, pouca gente tem interesse. 30 podcasts sobre política e economia. Fala sério. Isso não foi um caso isolado. Todo dia, essa mesma empresa solta pelo menos um desses textos. Todo santo dia. É como eu te disse, se eu preciso de dinheiro, o que eu faço? Eu escrevo um e-mail. Aqui você tem o resultado que alguns textos bons conseguiram para a minha empresa. Todos esses resultados em apenas um dia. O segundo texto desse levantamento teve essa chamada. Ele mexe com a ganância e a esperança do leitor, sugerindo um benefício, que é ele conseguir assumir as rédeas da vida financeira dele em 6 semanas, um programa de 6 semanas. Sabe o que é o mais legal desse texto? O produto em questão que ele vendia custava 12 vezes de R$ 7,90. Era uma assinatura anual que custava R$ 7,90 por mês. Isso mesmo, R$ 7,90. E mesmo com esse preço, ele gerou 5,8 milhões de reais só no primeiro dia que ele foi lançado. Para você ter uma ideia, essa campanha trouxe mais de 30 mil novos assinantes para Empíricos. Ah, você quer um exemplo atual fora de investimentos? Tá bom, te dou. No final do ano passado, uma empresa de jornalismo político lançou uma revista digital chamada Cruzoé, usando um script de venda simples, que utilizava rigorosamente os mesmos gatilhos mentais e a estrutura desses textos que eu mostrei para você agora mesmo. Esse script foi escrito por uma pessoa da minha equipe. Era também um produto novo, desconhecido, que não desperta grande interesse do grande público, que é uma revista digital sobre política. Qual foi o resultado? Esse script gerou 22 mil assinaturas só no primeiro dia de lançamento dessa revista digital. Então essa revista do zero começou com 22 mil assinantes, por uma revista nova, uma marca desconhecida. Eu vou reforçar para você o que eu já disse. Um texto desses é capaz de mudar completamente um negócio. Eu já vi isso várias vezes na minha empresa, no meu dia a dia. É capaz de colocar um produto no mapa, qualquer produto que seja. É capaz de mudar o patamar de uma companhia, como já aconteceu diversas e diversas vezes comigo mesmo. Eu sou prova viva. E também é capaz de, sozinho, gerar muito dinheiro para quem escreveu ele, é lógico. Aqui na minha equipe, a gente paga os redatores, ou o que a gente chama de copywriters, com um salário fixo mensal e mais uma comissão variável, de acordo com os resultados dos textos e e-mails que eles escrevem. A gente paga essa comissão semestralmente. Então, no final de cada semestre, eles recebem uma comissão pelos textos que eles escreveram, pelos resultados dos textos. Eu vou pela primeira vez abrir um dado confidencial para você, de quanto os membros da minha equipe, que são funcionários aqui da Empíricos, receberam só de comissão, de variável, no último pagamento semestral desses. Isso não entra o valor que eles ganham fixo por mês, o salário e tal. Você tá vendo? Por que eu tô abrindo isso? Para mostrar para você que além de mudar um negócio de patamar, quem não tem um negócio desse pode muito bem gerar renda, e uma boa renda, só escrevendo textos como esses. Textos simples, poucas palavras. Ah, mas esses são resultados super bons. Vocês já sabem fazer isso, você escolheu só exemplos positivos. Eu vou ser muito sincero com você. Realmente eu apresentei aqui resultados bons. E não é só de resultados bons que eu, ou que você, vai viver. Mas eu só mostrei isso para você ter uma ideia do que isso pode gerar para você, do impacto que esses textos podem ter. Sinceramente, ignora os resultados nesse primeiro momento. Não é por eles que eu acredito que eu posso te ajudar. Não são eles que mais vão nos ajudar, mas sim o contrário, os resultados negativos. Eu costumo dizer que o sucesso é um mau professor. São os erros que mais me ensinaram ao longo dessa jornada e que mais ajudaram na minha evolução. E é só por isso que eu estou te falando tudo isso. Eu talvez seja a pessoa que mais errou em todo o marketing digital brasileiro nos últimos anos. E eu não tenho nenhuma vergonha de falar isso, por uma razão muito simples. Porque provavelmente eu seja quem mais fez textos como esses no Brasil hoje. Pensa que cada link que está aparecendo nessa tela é uma carta de vendas nossa. Tudo isso foi conseguido, foi feito a partir do processo de tentativa e erro. Hoje eu tenho muito mais evidências do que funciona e principalmente do que não funciona. É tão e somente por isso que eu acho que eu posso te ajudar. Para você ter um caminho mais fácil, evitando os erros que eu já cometi. Quer vir comigo nessa jornada e começar a usar essas técnicas ao seu favor?
Seja para você aplicar no seu emprego ou no seu negócio, seja para você também ter a possibilidade de, escrevendo algumas linhas por dia, na hora que você quiser, de onde você quiser, você ter a possibilidade de gerar uma renda que pode ser muito significativa para você. Então fica atento para o próximo vídeo dessa série. Vai ser uma aula prática, com passo a passo para você começar. Eu também vou te mostrar ali como você pode começar do zero sem ter emprego ou demanda de nenhuma empresa. Você pode, só com o seu computador da sua casa, começar a escrever esses textos e gerar a sua própria demanda. Eu vou te mostrar isso no próximo vídeo. Só com o conteúdo do próximo vídeo, você já vai ter um bom ponto de partida para começar a fazer isso na prática e gerar resultados consistentes a partir de algumas simples palavras. Mais uma vez, você vai se surpreender com o quão simples é a estrutura desses textos e principalmente com o padrão que rigorosamente todos eles, que são bem-sucedidos, têm em comum. Tem um elemento que todos os textos vitoriosos têm, é um elemento incomum. Então fica atento, você vai se surpreender com o que uma técnica muito simples é capaz de fazer. Até lá, deixe seu comentário aqui embaixo e me conta a sua experiência. Se você gostou desse primeiro vídeo e onde você acha que pode aplicar isso que eu falei, esse tipo de texto. No seu emprego atual, no seu negócio, no produto que você vende? Ou se você nem tem um produto e nem tem um emprego, mas quer aprender essas técnicas para começar a gerar demanda e para ter uma nova fonte de receita para poder trabalhar aonde você quiser, do jeito que você quiser, na hora que você quiser. Escrevendo algumas poucas linhas por dia e sendo muito bem remunerado por isso. Me conta aqui embaixo e a gente se vê no próximo episódio da série.